Bom dia a todas, a todos. Queria parabenizar a organização do evento. Muito bom encontrar Graciela, Matheus, amigos aqui. Está ao lado da Sofia e também do Sérgio. Já são alguns eventos, Sérgio, colega de universidade ainda, de corredor. Essa é uma agenda que a Rebi, que a Graciela já lembrou, conduz desde 2017, né? Então, tem um vasto elenco aqui de estudos, de workshops, de eventos que foram realizados e que a gente tenta há muito tempo, né, Graciela, colocar luz nesse tema e mobilizar organizações que extrapolam também a fronteira das organizações que militam dentro do comércio internacional. Então é muito bom a gente chegar já a 7 anos de caminhada já nesse tema, né? Enfim, e nesse processo a gente passou por diferentes contextos, né? Nós começamos no contexto de governo Temer, uma mudança de governo ali, início de 16, passamos por 4 anos pesadíssimos, né, de governo Bolsonaro e cá estamos. Então, conversei antes com o Matheus, né, para ver que abordagem dá, como trabalhar o tema, e eu acho que a Sofia já facilitou muito a minha vida fazendo uma introdução a essa agenda de comércio digital. Eu queria só relembrar alguns pontos são centrais aqui para a gente, né, e a começar pelo nível de concentração de mercado que a gente tem nesse setor. Então, nos últimos anos, foram diversos relatórios das mais distintas organizações que passam, inclusive, pelo Banco Mundial, pelo Fórum Econômico Mundial, pela UNCTAD, que dão conta do nível profundo de concentração, né, dos benefícios e da riqueza decorrentes na economia digital por poucas empresas e, sobretudo, cada vez mais em 2 grandes países. Então, ou seja, a gente tem um aprofundamento de uma tendência de concentração de benefício de riqueza e um fosso cada vez maior entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, ou seja, embora, respectivamente, China e Estados Unidos dominem, digamos assim, 23%, 12% dos fluxos globais de dados, né, esses países acabam dominando por completo esse setor. Ou seja, juntos, eles abrigam 50%, né, dos centros de dados de hiperescala do mundo, 90% da capitalização de mercado das maiores plataformas. E esse nível de concentração e as características em torno de 2 polos centrais acaba significando, de uma maneira muito engraçada, que o reforço de uma distribuição mais equitativa de ativos na economia digital passa a ser uma preocupação não apenas para países em desenvolvimento, mas também um objetivo importante para países desenvolvidos que se encontram cada vez mais espremidos entre esses 2 gigantes tecnológicos. Eu acho que isso nos traz um momento no qual a gente se encontra hoje, uma disputa geopolítica muito forte, uma janela de oportunidade, por assim dizer, para vários países, sobretudo para nós, países em desenvolvimento. Agora, nesse contexto de concentração absurda e de reforço do fosso, digamos, entre países envolvidos e países em desenvolvimento, acho que a gente pode partir tranquilamente do pressuposto que a Sofia acabou de nos passar, de que a promoção da liberalização do comércio digital e o aumento do volume do comércio transfronteiriço, que no limite são os objetivos dos acordos de livre comércio, são insuficientes. Quer dizer, a despeito dessa insuficiência, a negociação de regras mais profundas sobre o comércio digital se aprofundou ao longo das 2 últimas décadas no mundo, em particular também no continente latino-americano. A gente tem que aproveitar esse momento atual agora, né, de um recuo, talvez, dos Estados Unidos em algumas regras, e um recuo também, porque, quer dizer, se volta a se falar de política industrial, e as políticas industriais são levadas ao coração, né, das políticas dos Estados Unidos e da União Europeia, isso pode significar também uma janela de oportunidade para nós, do mundo em desenvolvimento, para repensar nosso engajamento, né, internacional e repensar também a nossa relação com a economia. Queria dar 2 passos atrás. Quanto minutos você ainda tem, Alexandre, só para não me perder na introdução? 11, pode. Eu queria dar alguns passos atrás. Oi? Não, se quiser passar alguma coisa. Não, tranquilo, ele vai falando. 2 passos atrás para reforçar o que a Sofia colocou, né? Quer dizer, por que
trabalhar com esses temas de governança da internet, temas digitais dentro de acordos de comércio. Não é uma coincidência, é uma estratégia. Né? Quer dizer, uma estratégia que foi utilizada em outras ocasiões com outras áreas também de regulação internacional. O regime de comércio, ele oferece uma oportunidade para essas empresas, né, de se valer de mecanismos de enforcement, ou seja, a capacidade potencial de usar de retaliações comerciais para levar ao cumprimento, né, de regras e disposições no campo do comércio digital. A possibilidade também que o regime de comércio oferece, e a Sofia reforçou isso, de caminhos diferentes, quer dizer, se eu não consigo fazer isso por via multilateral, eu tento impor de maneira bilateral, em acordos, em arranjos plurilaterais, mas sobretudo porque o regime de comércio, comparativamente com outros regimes internacionais, tem uma característica muito marcada por negociações profundamente assimétricas, né, e normalmente conduzidas em segredo. Sofia também relatou o que aconteceu na última ministerial, quer dizer, tem uma dinâmica muito obscura de negociações e também com um impacto muito forte dessas relações de poder. Ou seja, são negociações com baixíssima permeabilidade, né, a participação da sociedade civil, que usam de conceitos e de um jargão, de uma terminologia jurídica comercial e que são basicamente negociadas, e a gente repete isso há muito tempo, dentro de uma dinâmica de comércio internacional. Então, trabalhamos com valores distintos, com políticas de outros campos, né, das políticas públicas, que são levados para dentro do regime de comércio, enquadradas na dinâmica terminológica, na própria dinâmica de negociação desses regimes. E durante muito tempo se construíram narrativas as mais diversas possíveis para justificar a negociação desses acordos, né? A mais forte delas, e que reage precisamente ao que eu falava no início, quer dizer, se nós pegarmos digamos, as declarações de alguns negociadores e a própria dinâmica liberal mais pura, quer dizer, esses acordos eram apresentados como um instrumento para a superação do fosso digital, né, para a superação do gap que existe entre países envolvidos e países em desenvolvimento. Durante muito tempo se usou muita linguagem também de pequenas e médias empresas, sobretudo, acho que nos últimos anos, dentro do OMC, né, e os acordos de comércio como instrumento privilegiado para a inclusão de pequenas e médias empresas dentro do comércio digital. Inclusão de mulheres, né, um discurso muito forte também, né, ou seja, porque as plataformas permitem a inserção de mulheres dentro do comércio digital e por isso são um instrumento também de inserção das mulheres dentro do comércio. Já escutamos negociadores de Chile e de Peru, por exemplo, falar em inserção de povos indígenas, né, como um dos resultados dessa agenda de comércio digital. Então, ou seja, a construção de narrativas, ela se dá de forma permanente para justificar a inserção desse tema dentro das negociações de comércio internacional. E isso teve muita força, como eu falei, na América Latina nas 2 últimas décadas. Né? Quer dizer, a América Latina corresponde a praticamente metade dos acordos assinados no mundo, bilaterais, sobretudo plurilaterais, sobre comércio, com regras sobre comércio digital. Quer dizer, e apesar das dificuldades profundas estruturais da América Latina para a participação, a Sofia também colocou isso, para a participação de empresas latino-americanas no comércio digital global, a prática a América Latina é uma das regiões mais intensas nessa prática de elaboração de tratados sobre comércio digital. Ou seja, do total de acordos preferenciais de comércio com regras sobre comércio digital e fluxo de dados, os países latino-americanos concluíram basicamente 53% desses acordos, metade com os países em desenvolvimento, metade com outros países desenvolvidos, né? Historicamente, Chile, Peru, Colômbia, Panamá e Costa Rica são os países que lideram a região em termos de número de acordos de comércio com dispositivos de comércio digital e fluxo de dados, e junto com o México e os países da América Central compõem esse grupo, digamos, mais ativo na regulação internacional desse tema em um perfil liberal. Agora, qual que é o conteúdo dessas regras assinadas por esses acordos? O conteúdo, basicamente, é um conteúdo baseado na adesão ao modelo regulatório inicialmente proposto pelos Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos, no momento,
né, no final do CPTPP tenha se retirado, se eles não subscreveu a parceria transpacífica, mas esse modelo foi inicialmente transposto dentro do TPP e é um modelo que acabou servindo, digamos, como inspiração para boa parte dos países na região que tem se reproduzido em diversos acordos aqui. Então, de maneira geral, esses países latino-americanos participam da regulação internacional nessa área, normalmente aderindo às abordagens desenvolvidas pelos seus parceiros extra-regionais. Então, se eu assino um acordo com os Estados Unidos, eu vou aderir ao modelo proposto pelos Estados Unidos. Se eu negocio um acordo com a União Europeia, eu vou aderir ao modelo proposto pela União Europeia. E faço o mesmo se eu vou assinar um acordo com parceiros da Ásia, seja a China, seja a Singapura, sejam outros países da região, eu vou aderir normalmente ao modelo proposto, né, por esse parceiro. Ou seja, a gente tem participado de uma ampla rede de acordos de livre comércio com regras do comércio digital, sempre aderindo ao nosso parceiro, ao modelo proposto pelo parceiro extra-regional. Então, México, por exemplo, está dentro do CPTPP, com outros países, né, da região do Pacífico, está dentro do USMCA, né, o NAFTA renovado, também com regras muito profundas sobre o comércio digital, e o Chile tem, a despeito da participação do CPTPP, participa do DEPA também, com o DIPA, né, com Nova Zelândia e Singapura, e tem uma ampla rede de acordos bilaterais com os países do Mercosul. O Chile cumpre esse papel também de conectar, né, um acordo de livre comércio com o Brasil, um acordo de livre comércio com a Argentina, outro com o Uruguai e outro com o Paraguai, um papel, digamos, de disseminador de regras de comércio digital na região. Com uma observação que a Sofia me lembrava antes dessa conversa, né? Quer dizer, tirando o México, os países da América Latina ainda não têm acordos substantivos nesse tema com os Estados Unidos e com a China. Então, ao mesmo tempo que o meu quadro é um quadro pessimista de uma ampla rede de acordos já presentes na região, tem esse elemento de otimismo e de possibilidade política de manobra que nós ainda não estamos vinculados juridicamente aos dois principais países, né, dentro da economia digital, que nos dá ainda um espaço de manobra, de articulação política para a modificação dessas regras. 3 minutos. Então, 3 minutos, eu acabei minha introdução e eu vou tentar fazer um breve sumário dos pontos que me restam aqui, né? Eu deixei de falar de Brasil, né? Porque o Brasil acho que é um ponto, e eu vou retomar agora um ponto importante, né? Primeira coisa, eu acho que é a partir do pressuposto de que, à medida que os interesses econômicos e políticos se alteram, o alinhamento de interesses científicos também nessa área acaba mudando. E o Brasil sofre, obviamente, esse fluxo. O Brasil, historicamente, quando eu digo historicamente, eu lembro do início da agenda, na segunda metade do século XX, agora no início da segunda década do século XX, o Brasil tinha um papel de resistência à negociação de regras de comércio eletrônico. Um papel que a gente dizia, uma posição defensiva, sempre reagindo, tomando cuidado, e conforme as mudanças de governo vão se dando, o Brasil vai adotando uma perspectiva cada vez mais liberal dentro da sua política de comércio, né? Sobretudo a partir de 2016. E rapidamente o Brasil muda de uma posição defensiva para uma posição deliberadamente ofensiva. Era um período, lembra, que o Ministério da Economia assume as negociações de comércio digital e fala explicitamente: o Brasil tem uma posição ofensiva, o Brasil quer liderar os países na negociação de regras de comércio digital. Né? E rapidamente o Brasil acaba alterando a sua posição dentro da OMC, aderindo quase que literalmente a agenda de então dos Estados Unidos dentro da Organização Mundial do Comércio, assina e ratifica um acordo de livre comércio com o Chile, também baseado no modelo CPTPP, assina um acordo dentro do Mercosul, acordo do Mercosul sobre o comércio eletrônico, nos mesmos moldes também do CPTPP, né, com a Argentina, com o Uruguai e com o Paraguai, e depois vem o governo Lula. E agora a gente assiste novamente uma reorganização. A Sofia já tinha colocado, o Brasil muda de posição, a última ministerial também reage e entra num polo de resistência à moratória sobre a cobrança de tarifas aduaneiras das missões eletrônicas, e a gente vem acompanhando aqui também a modificação de outras frentes de negociação nas quais o Brasil participa. Eu queria só encerrar com
falando um pouco desse novo contexto internacional, falando talvez daquilo que alguns colegas, alguns acadêmicos têm se referido como uma janela de oportunidade. Quer dizer, os Estados Unidos, de maneira inesperada, eu diria, mas de maneira histórica, no ano passado ele decidiu retirar o apoio à iniciativa conjunta, né, na OMC, no que diz respeito às disposições sobre fluxo transfronteiriço de dados, localização de dados e código-fonte. Quer dizer, e faz isso adotando a posição que era a posição anterior dos países em desenvolvimento, né? Uma posição de respeito ao espaço político dos países para regular as grandes empresas de tecnologia e conectando ainda com uma agenda, digamos, vinculada aos interesses dos trabalhadores. Né? Quer dizer, essa mudança dos Estados Unidos pode nos dar um espaço também para repensar as nossas políticas e repensar as articulações em torno desses temas. Né? Eu não vou me alongar aqui, mas eu acho que numa perspectiva otimista, a gente pode pensar, talvez, num momento criativo impulsionado, né, pela disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, na qual também se coloca, dessa modo, a União Europeia, ou seja, essa disputa geopolítica faz que esses países e que demais países também se voltem para dentro, passem a pensar o digital pelo prisma da soberania, pelo prisma da política industrial digital, e eu acho que esse retorno cria um certo momento de confusão, de abertura na cena internacional, que nos permite repensar alianças, repensar políticas e a própria estruturação da nossa política de comércio internacional no que diz respeito às questões de comércio e tecnologia. Muito obrigado, espero ter respeitado o tempo. Alexandre, passo aqui a palavra ao meu colega também.